E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Estúdio, o espaço perfeito para falarmos sobre grandes histórias do empreendedorismo, cases de sucesso e tudo que não nos contaram até agora sobre esse mundinho do empreender. O nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Ele é jornalista, roteirista, diretor e fundador da Bonitas Produções, com mais de 20 anos atuando dentro do mercado da comunicação, de todo esse universo aí. Ele vem transformando conteúdos em ferramentas de impacto e acredita que escutar é o primeiro passo para criar algo realmente relevante. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você, Daniel. Obrigado, Camila, é um prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Pode se apresentar pra gente? Então, é o que você falou, eu sou o Daniel. Meu nome é Daniel Reis, né? Hoje eu sou fundador e CEO da Bonita. Bonita é um ecossistema criativo, ela nasce como produtora, mas hoje a gente é produtora e agência. E eu venho ao longo desses, são 24 anos, o tempo passa muito rápido, e são 24 anos aí lidando com comunicação, né? O ponto que eu vim de iconografia, fiz edição de livro, coordenação editorial, já fui redator político, mas aonde eu me apaixonei mesmo foi pelo audiovisual. Pelo audiovisual. É. Isso é uma coisa bastante interessante. Eu sou estudante de jornalismo, eu acho que vocês já sabem. Não me diga! E é um prazer realmente estar com você, porque eu acredito que você vai somar muito dentro da minha trajetória também como jornalista. A gente entende muito dentro da faculdade de jornalismo, e eu acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de abordar, a questão do fugir do jornalismo tradicional, como se fosse quase uma ofensa para as pessoas dentro do jornalismo, né? Então, como é que você lidou com isso? Não foi uma transição de carreira, mas para se encontrar dentro do audiovisual, sendo formado em jornalismo. Teve alguma crítica quando você começou? Não, eu acho que a vida ela é muito fluida, né? Quando você está na faculdade, eu acho que é quase realmente uma ofensa você sair daquilo que as pessoas estão eles falam, não, tem que ser de redação, ou você tem que ir para jornal. E aí, eu acho que você vai testando coisas. A área que eu menos gostava na faculdade era telejornalismo, que eu tinha. Eu não gostava. E talvez por uma questão de estética padrão que a gente estava conversando nos bastidores, eu não me via abordado ali, não me via contemplado como uma pessoa que poderia ser um repórter ou um apresentador. Hoje eu já veria. Então, a estética, ela muda, né? O contexto em que você está inserido, histórico, social, também afeta muito o que você vai conseguir enxergar como possibilidade. Sim. Né? Então, dentro da minha cabeça, eu seria de escrita. E a minha escrita, ela era mais curta. Eu sempre gostei de escrever mesmo. Menos... Não é que eu gostava. Acho que o meu texto ele é mais poético. Escrevia bem, me dava bem com contexto. Só que aí eu fui para iconografia. Nem sabia que existia. Fui trabalhar na Editora do Brasil. Quando eu fui para iconografia, eu entrei também como diretor de projetos da empresa júnior da universidade. E eu comecei a lidar muito com empresário naquela época. No meio disso, depois que eu saí, e aí eu tenho um histórico longo de demissões e recontratações e voltas e amizades construídas ao longo desse processo, eu vim para a videologia. E na videologia eu não vim fazer audiovisual. Eu vim fazer o site, na época era o site do Padre Marcelo. Esteticamente eu não seria uma escolha para aquilo, então, e eu nem sei se no fundo eu queria fazer também aquilo, mas era uma oportunidade. Sim. Eu tinha, apesar de ter a minha religião e acreditar, ter a minha fé, naquela época especificamente, eu queria jornalismo hard news, né? Queria jornalismo true! E era outra coisa, só que ali, eu acho que a oportunidade que eu tive abriu primeiro os meus olhos para o negócio, porque dentro da videologia, eu tive muita abertura para participar de reuniões de, por exemplo, patrocinadores dentro do site. E isso foi ampliando. Eu percebia que às vezes eu gostava mais das reuniões do que propriamente eu gostava muito de entrevista. Fazer entrevista para mim sempre foi muito gostoso, mas eu queria o hard news. Até uma das minhas referências de filme, de arquétipo, né, de jornalismo, tá num filme chamado O Informante. E eu me via muito como aquele produtor, assim. Ele é o Al Pacino que faz. Uhum. E começa... Você conhece esse filme? Não. Ele começa com um cara com uma touca, um saco na cabeça.
e ele vai preparar uma entrevista com um cara que é um terrorista. Mas o legal ele estava sendo arrastado para começar a armar o cenário de um programa chamado 60 Segundos. Essa história é real. Cara, eu me via como aquele cara com um saco na cabeça sendo levado para uma área de guerra e era meu sonho. Nossa. Então, era o que eu queria, real, assim. Tanto que eu fui fazer política e relações internacionais porque eu queria ser repórter de guerra. Eu também. Sim. Sim. É mesmo? Por Sim. que você... Porque eu acho muito interessante a forma que é comunicar um espaço que só você vai ver e conseguir trazer essa notícia para as pessoas que não estão naquele local, sabe? Vai ser o meu ponto de vista, vai ser o ponto de vista de todas as outras pessoas. Então, o impacto é muito maior e a forma que você entra dentro da história é muito mais relevante, entendeu? Porque Isso. a parte da escuta, a parte de trazer a informação. Você precisa ter verdade naquilo para as pessoas conseguirem, para as pessoas que estão lendo, vendo uma foto, né? Porque o jornalismo de guerra ele tem muito menos possibilidade em questão de estrutura do que você tá noticiando uma notícia aqui do lado. Sim. Em questão de foto é você e você, muitas vezes, dependendo do canal, da emissora, né? Eu cheguei a querer trancar a faculdade. Minha mãe chorou muito, meu pai chorou muito, choraram muito mesmo. Porque eu cheguei aí trancar a faculdade porque eu tinha conseguido um espaço num helicóptero que me levaria para a Guerra do Iraque. Nossa. E a gente tinha conseguido mesmo, já tinha 19 anos, 20 anos, eu poderia ir. E no final eu estava na fila para trancar a matrícula e não rolou. Quando você está muito novo, eu acho que tudo é muito intenso. Sim. Né? Então você vai aprendendo também. Eu falei desse histórico de demissões e brigas porque eu queria fazer o melhor possível ali dentro de tudo que eu fazia. Mas para mim o que importava, nesse filme ele fala, você é um homem de negócio ou um homem de notícia? Ele faz ele reparte isso. Então, é muito maniqueísta, né? O jornalista, ele é maniqueísta ali. Cara, você vai aceitar grana de patrocínio ou você vai fazer notícia? Então, cara, eu mandava todo mundo se explodir. Eu não estava muito preocupado. Eu queria que aquela informação existisse. A gente fazia um programa chamado CIE, Educação e Trabalho, e até hoje, eu sei que boa parte do que rolou foi por conta daquela reunião, mas para mim um dos maiores elogios que eu tive até hoje. Fiz uma matéria, na época, fazia reportagem, uma matéria Diabo Coxo, que era um primeiro livro, o livro tinha 400 anos, e foi um primeiro jornal de comédia que teve E era muito legal a matéria. E a gente foi, gravou e tal. E o editor que fez o negócio, ele teve uma fala institucional, não agregou a narrativa do negócio. E eu cortei, só que esse cara era o dono da matéria. E o CIE é um projeto institucional. Eu fui chamado pela chefe lá da galera, e ela falou assim, essa matéria ela estaria ótima para o Metrópolis, para o Jornal Nacional, mas para a gente ela não presta. E eu saí sorrindo, como se eu tivesse recebido o melhor elogio do mundo, porque, beleza, eu fiz meu trabalho. Não da forma como eles queriam, e hoje eu entendo, porque, obviamente, você tem que entender o contexto da comunicação, você tem que entender onde você está inserido. Sim. Mas a gente também tem os nossos processos pessoais. Tipo, por quê? Porque você consegue entender o contexto institucional daquilo que você está produzindo. Né? E para mim, naquela época, não era importante entender isso. Eu também não tinha que pagar tanta conta. Então, vai mudando. Hoje a maturidade veio com isso também. Eu acho que você fala, cara, peraí, vamos lá. Mas eu vejo muito essa visão, né, inicial do jornalismo. Muitos amigos meus mantiveram. Mas a verdade é que eu me apaixonei muito por esse emprego que nasceu no site. E eu acho que até uma das falas que eu tive, eu não lembro se foi com o Cláudio, a Ione, né? Eu falei, cara, eu sou jornalista, eu não sou padre. Eu vou publicar o que for necessário aqui, mas eu quero criar um projeto, eu era estagiário. Então, para mim, nunca foi muito o emprego necessariamente, mas o ambiente, o que eu poderia oferecer para o ambiente. A partir daí que você começa a evoluir, você entende e fala, cara, talvez o jornalismo de guerra, ele seja uma comunicação social, de impacto social. Talvez eu goste... Porque, assim, cara, não dá para falar que a gente não vive em estado de guerra quando você vai para uma favela. Sim. Né? Ou eu vim da periferia de São Paulo. Não dá para falar que você não vive um estado de sítio em algumas regiões. Né? Eu tinha uma câmera fotográfica, o meu hobby era entrar em
ambientes de moradia que ficavam em áreas precárias, eu entrava e ia tirar foto sozinho, à noite, sentava, tomava o café que tinha, adorava ficar ouvindo história que eu nunca nem escrevi. Então, não era a guerra que eu queria. As causas. Eram histórias. A trazer a questão da realidade, né? De realmente trazer histórias que tocassem, digamos assim. E eu acho que esse idealismo que eu tinha, e não era um idealismo necessariamente social, mas era um idealismo do que é uma história, foi guiando o meu olhar, entendeu? Aí, mas assim, você gostava muito de escrever. Não, peraí. Você tá falando demais, meu. Peraí. Senta aqui. Não, deixa eu trocar o cartão. Tem uma foto sua, lá em Natal. A gente tava esperando alguém chegar, aquele cara da perua, vir pegar ele. Nossa, a gente fazia cada viagem doida, né? Aí Muito legal. ele sentou, e o vento lá vem, o cabelo... Não, mas é que essa foi minha primeira viagem. Eu tinha um Black Power muito grande. Meu cabelo resseca. Eu cheguei e a gente foi pra um deserto. Foi pro deserto. A água era saloba, assim, era uma água salgada. Mesmo a água que a gente tomava banho. Cara, ressecou meu cabelo. E a gente ia pras dunas, batia o vento. Nossa. Cara, eu acho que ali foi eu sentado no chão, meu cabelo desse tamanho. E aí fala, agora sua entrevista com o Thiago Lacerda, o homem mais bonito que eu vi na minha vida. Aí eu falei pra ele, Thiago, eu tô me sentindo mal, cara, você é muito bonito. Oi, Daniel. Você citou que não gostava do audiovisual. Então, como foi essa sua entrada dentro da área? É assim, a gente foi na videologia também. Eu fiz uma matéria sobre Santo Expedito. E eu falei, cara, mas eu quero uma pauta que não seja religiosa. O que a gente pode fazer? E a gente ligava os temas aos santos. Então, Santo Expedito vive as suas 24 horas. Pô, vamos falar de Alcoólicos Anônimos? E eu lembro que foi uma matéria muito louca, assim. Foi muito legal. Sou devoto de Santo Expedito até hoje. E a mulher que fazia as locuções do programa, ela era protestante. Ela não falava de Santo Expedito. Então, ela quis fazer a locução da matéria do Alcoólicos Anônimos e eu fiz a do Santo Expedito. E ficou muito legal. Aí eu falei, cara, eu acho que eu gostei desse trem. Acho que um negócio bom, eu curti. E a partir daí eu tive espaço fazendo. Depois teve os testemunhos de vida, que a gente fazia o programa. Eu falei, puta que pariu, cara, eu vou fazer testemunho de vida. E eu, cara, hard news. Cara, você tem que pensar que eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Eu tava imaginando fazer matérias, eu não tava pensando em fazer testemunho de vida. Só que, cara, eu fiz, eu acho, uns 300, eu não sei quantos, a gente fez muita coisa. Aquilo foi aprimorando o senso de entrevista, a conexão. Então, tipo, o que eu queria fazer, sei lá, numa cobertura de guerra, eu já estava fazendo. Sim. Eu fui em áreas que o cara tinha levado tiro na cabeça. E eu fui aprimorando essa visão. Então, eu consegui ter, eu acho que não é todo mundo que tem isso, a oportunidade de ir testando linguagens. E eu conseguia ver essa oportunidade, como oportunidade. Não ficava meio que, vou só fazer. Pô, não, cara, eu queria, sei lá, eu poderia também estar pensando nisso, talvez teria tomado um outro caminho, mas eu queria estar na Globo, ou eu queria estar não sei o que. Cara, não, eu queria fazer o que eu estava fazendo. E eu acho que, obviamente, chega uma hora que você tem que entender para onde você está indo. E aí eu fui, como eu gostei muito do audiovisual, eu acabei encontrando na videologia também, nos projetos, um cara que eu me identifiquei muito. E aí eu fiquei meio fazendo roteiro de vídeo institucional, eu fiquei mais solto, né? Uhum. Falei, cara, eu queria ter uma empresa. Eu gostei muito de fazer o que eu fiz durante esses anos. Mas eu não fiz o business plan, entendeu? Tipo, eu quero montar uma empresa. Cara, eu não fiz nada. Assim, o que rolou foi um primeiro cliente, eu não tinha nem nome. A gente não tinha grana. Eu fui de ônibus fazer a reunião, a gente mal conseguia fazer as coisas. E virou. E aí eu lembro que no carro a gente falou, a gente não tem nome, como que vai ser? Eu falei, eu sei que a gente não tem nada, mas a gente, provavelmente tudo vai funcionar na casa da Bonita, que é a minha esposa. A gente chama Bonita. E a Bonita Filmes, eu falei, não, bota Bonita Produções, porque eu quero fazer tudo. E nessa época eu já não queria mais ser repórter de guerra. Eu já tinha feito muita matéria, tinha feito muita coisa. De vira e mexe eu estava gravando em comunidade e tal, mas
eu já estava numa fase mais calma, né? Eu já estava numa fase muito mais calma, a gente queria um nome brasileiro, e rolou. Rolou. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer o que eu sabia fazer muito bem, que era a vídeo institucional. Roteiro para vídeo institucional. Daí, viraram vários projetos. Então, toda essa... Aí você fala, pô, mas você não virou repórter de guerra? Né? Não virei. Mas eu acho que eu vivencio a cada dia nos projetos uma sensação de estar deixando legado, sabe? Sim. De estar contando histórias que importam, de estar ajudando pessoas. Então, assim, é muito próximo do que eu queria, né? Mas não é o desenho inicial que me... Talvez até dentro dessa ideologia da faculdade você fala, não, cara, eu tenho que ser isso. E, na verdade, não tem muito limite. E você acha que a fundação da Bonita foi muito disso? De você sentir uma necessidade de contar histórias também? De, tipo assim, não só de você, mas de você entender que o mundo precisava também ver essas histórias? Partiu muito dessa questão também? E se sim, como que você acha que, tipo, você continua, né? Tipo, com toda essa evolução da rapidez demais, de questão da tecnologia mesmo, desse avanço, como você continua trazendo esse impacto e até mesmo essa questão estética que hoje vem surgindo tanto? Então, eu acho que assim, vamos lá, quando a gente vai para fundar a Bonita, eu acho que ter o negócio para mim tinha mais a ver com ter liberdade. Cara, e não era uma liberdade criativa que eu tava procurando, tá? Eu vou ser muito sincero, eu nunca procurei muito essa... Eu queria mais uma liberdade de ação, de poder sentar na mesa e pensar projeto. Então, a fundação da Bonita é tipo uma expressão de um caminho, não necessariamente a minha arte. Porque eu poderia expressar minha arte sendo roteirista. Eu queria a possibilidade, talvez, de dentro da minha energia, da minha cultura ali, né, e dos meus parceiros, e agregando pessoas com as mesmas sintonias. Sejam elas marcas ou pessoas, né, ou organização ou individual, assim. Eu queria poder estar livre para errar. Pô, o roteiro. Quando eu estava fazendo o roteiro. Pô, legal, eu tava bem, assim, atendia muita gente. Tava super bacana, mas, cara, chegou um ponto que eu falei, mano, eu não tô me sentindo o suficiente. Não é suficiente. Então, eu quero criar uma empresa. E aí eu quero fazer tudo, o vídeo. Então, na época, no começo, a gente não tinha equipe. A gente fez livro, eu fiz história em quadrinho. Então, a possibilidade não era o audiovisual, era poder arriscar, entendeu? E eu não sei se foi tão... É o que eu falo, eu não planejei muita coisa, assim. Eu só fui seguindo o fluxo. Cara, não tô satisfeito, vamos ver o que dá isso daqui. Aí dava errado, muita coisa deu errado, e muita coisa deu certo. Eu acho que deu menos certo do que... Deu muita coisa errada e algumas coisas deram certo, assim. Mas eu queria testar essa possibilidade de ser mais livre. Eu acho que tem a ver com liberdade e a possibilidade de construir alguma coisa com a minha energia, assim. Eu acho que era mais isso. Então, por mais que hoje você tenha a visão também de entender a questão lógica de como funciona em questão de dinheiro, mas você entende também que a prioridade do seu negócio é contar histórias que transmitam a você realmente a verdade, né? Porque eu acho que você fecha negócios que para você são reais. Não dizendo que os outros não são, mas que batam, né, com a sua realidade e tudo mais. Seria atendido. Sim. Então, é muito sobre você conhecer o que você construiu, conhecer pessoas, marcas, empresas que talvez não vá de acordo com tudo que você construiu, né? Assim como parceiros. Sim. Vai ter funcionário que vai entrar e que vai falar, cara... Não é isso. Mas eu acho que assim como eu tô hoje aqui, o podcast é feito na videologia. Uhum. Eu não trabalho mais aqui, mas eu tenho amigos aqui. Então, eu não sei se o círculo, esse circuito da vida, não vai trazer projetos em parceria. Então, entender o seu core faz você entender também quais são os seus limites e as possibilidades de expansão, entendeu? Eu quero agradecer por tudo que você falou, eu acho que acrescenta muito na vida de várias pessoas, inclusive na minha, assim, no meu olhar como estudante de jornalismo, como profissional também, porque eu acredito muito que eu estou em construção dentro da minha área, independente de para qual caminho eu siga, mas eu quero saber também um sonho que você tem para o futuro, de se manter na mesma linha, sabendo que o mercado, ele talvez não corra do mesmo jeito
sabe, da sua visão. Então, como é que você tem um sonho futuro seu e até mesmo de projetos futuros, entendendo também a dimensão de mercado, assim? Eu tenho vontade de criar projetos cada vez mais autônomos. Eu acho que esse é meu sonho. E eu tenho o sonho futuro de ser investidor de projetos. Então, ainda me tornar um investidor não só dos nossos, mas realmente poder incubar e desenvolver projetos. Nessa mesma linha de raciocínio. Na mesma linha. E não necessariamente de comunicação. Eu não estou falando de patrocinar um documentário, mas de poder ajudar e incubar empresas e ideias que queiram... Causas, né? Que queiram, de alguma forma, ajudar a transformar o mundo de alguma forma, assim. O nosso querido hater, ele mandou, durante o programa agora, ele mandou uma mensagem aqui pra mim sobre um questionamento que ele levantou, que eu acho que vai muito de acordo e eu quero muito saber a sua posição sobre isso. E ele falou assim, quer mudar o mundo e faz comunicação, sabe? Muito nessa lógica da questão social. E ele falou que tu tá tweetando revolução no teu iPhone 15 Pro, enquanto faz e quer fazer pautas, quer criar vídeos sobre moda consciente no Brás. E ainda mora na Vila Madalena, é um coach da Vila Madalena. O que é que você fala? Quer responder? Que complexo, né? Eu falo primeiro que ele tem uma tese de mestrado aí. Eu acho que ele deveria escrever... Ele pesquisou toda a sua vida. Eu acho que isso dá uma tese... Cara, eu acho que não tem... Se quiser direcionar pra ele... Hater, eu te desejo todo o amor do mundo. Não, eu acho que você não tem como mudar não tem como mudar o mundo ou mudar as coisas... E assim, vamos lá. O que é mudar o mundo? Mudar o mundo é transformar pequenas coisas e não tem como se transformar aos poucos o mundo sem comunicação. Sim, é um fato que poucos entendem, infelizmente. Não, exatamente. Se a gente for lá atrás, assim, onde que nasce... Vamos pegar coisas que não são tão positivas. Nem dá pra falar se não cai o negócio. Mas quem cria a publicidade? Onde ela surge? A publicidade é um movimento... Opa! Né? Ela começa... Então você tem todo... Qual é o movimento de transformação social que existiu sem comunicação? Você tem que lançar livros, você tem que lançar... Os takes de cinema foi Goebbels, né? Então, como você grava baixo, como que você... Então, assim, como que... E aí você cria um movimento. Não existe transformação sem comunicação. Não existe. Agora, o iPhone eu até queria um 15 Pro. Seria muito, um 16, se ele quiser mandar. Se quiser me mandar, eu aceito. Mais uma vez, eu queria te agradecer por esse bate-papo incrível, por tudo que você propôs, né? Porque eu acredito que Contada Bonita também é abrir o seu coração, porque veio de você, surgiu, né? Não só da sua mente, mas também do seu coração, de tudo que você acredita. Então, eu queria agradecer por você ter se disponibilizado por contar, né? A sua história, que também é uma história que precisa ser ouvida, que também é uma história que as outras pessoas precisam ter dimensão e enxergar o que é que tá acontecendo. E falar que a casa tá sempre aberta para você. Muito obrigada. É do Cláudio mesmo, então tá tudo entre família, Tem do tá café, tudo... eu venho e vou ficar feliz. Pedir para que você aí de casa já curta, compartilha, falar para vocês que tem muita coisa boa vindo pela frente, que o Daniel é uma parte muito importante, né, de entendermos também para que lado a gente quer caminhar e como a gente quer contar também a história de outras pessoas que vêm aqui, porque é muito sobre isso também, de trazer, de fazer com que você conte a sua história para que mais pessoas que talvez nem conheçam você se conectem com a sua história e com o que você acredita. Então, muito obrigada pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, adorei. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Você olha pra essa câmera. Eu? Vocês dois. Vai dar tchau, tchau. Não, eu olhei pra aquela. Não, você quer que eu faça? Não, dá tchau, tchau. Não, depois você vai ficar reclamando, não. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima. Minha barriga tá roncando. Eu escutei, e a dele também. Eu falei assim, tá.